Olá! Estamos começando mais um episódio do podcast Paparazzi de mim, em um momento muito especial. Estamos aqui hoje com uma convidada que tem muito a agregar para as nossas vidas, para que a nossa mente, nosso coração, né, possa refletir sobre as questões do mundo, sobre como a gente vive, sobre as nossas andanças, sobre como a nossa vida vai sendo desenhada. Quem desenha é a gente, é o outro, é o céu, é a terra. Vamos perpassar por muitos caminhos para conhecer a história dessa mulher que usa todos os dias uma frase de Padre Fábio de Mello, que eu vou até ler, gente, para mim não errar, porque é linda demais. E quando ela diz isso para a gente, a cada amanhecer, isso traz uma força que te sustenta para dar conta do que você está fazendo, desde a hora que ela te diz isso até o final, a última coisa que você faça antes de dormir. Quando ela chega perto de você com aquela energia radiante, contagiante, apesar da história que ela tem para contar, isso te levanta e te fortalece. A frase é a seguinte: quando ela chega perto da gente e fala: Bom dia, mulher de aço e de flores. Olha que coisa linda, não é? É a personificação da alma feminina. Somos realmente mulheres de aço e mulheres de flores, pelas coisas que enfrentamos, pelas coisas que vencemos. E hoje estamos aqui com ela, que é uma poetisa, para mim. É uma poetisa, ela é minha parceira de trabalho. Amo muito estar com ela no ambiente de trabalho e eu quis trazê-la para contar a história da vida dela aqui para vocês. Porque quem vê ela trabalhando não imagina que ela tem uma história tão interessante, uma história de tanta representatividade para contar para as pessoas. Ela não é só mais um rostinho que sorri, que te dá bom dia e que te chama de mulher de aço e de flores. Tem muito mais na nossa querida Maria do Rosário para ser contado. Olá, querida, bem-vinda ao podcast Paparazzi de mim. Olá, boa noite, tudo bem? É um prazer ter você aqui conosco, viu? Obrigada, o prazer é todo meu. Para compartilhar as suas histórias. Muito obrigada, né? Acho que é um momento assim ilustre, né? Não só para mim, mas a todas as mulheres que aqui chegam, né, nesse acolhimento maravilhoso. Isso é belo, a gente passar essa base de experiências, né? Essa base de sorriso, que nem tudo é sofrimento, né? Exatamente, Maria. O que me encanta em você é que você tem uma história tão marcante, mas você não trouxe a marca, não ficou com a amargura. Não. Não ficou com a Não, amargura. de jeito nenhum. Acho que a amargura, né, e outra, vamos dizer assim, as companhias da amargura é uma situação que não me cabe. Que lindo, que lindo. Então vamos conhecer a sua história? Vamos embora. Vamos embora, então vamos Vamos embora. A Maria é fruto de um casamento, eu já vou começar aqui dando um spoiler para vocês. A Maria é fruto de um casamento de um casal que, olha só, que por ironia do destino, a mamãe dela se chama Raimunda e o papai dela se chama Raimundo. Então, a Maria é filha desse casal. E esse casal teve quantos filhos, Maria? Você e mais? Mais 5. Mais cinco? Então, vocês são seis. 6 filhos. Eu sou a caçula, né? Seis filhos, Dos você é a 5, caçula. né? A minha mãe, na verdade, se chama Raimunda Nonata. Uhum. O meu pai, Raimundo, né? E não sei bem dizer assim ao certo como que eles se conheceram, como que foi assim o O amor, encontro, é o né? encontro, o familiar, na verdade assim, a gente
não sabe muito, eu não sei muito, assim, da família. Principalmente por ser a mais nova, né? Exatamente, a gente não sabe, né. Houve muito sofrimento, mas o que me recobra muito bem é que meu pai foi muito bom. Ele foi muito bom. Eu não sei dizer, assim, ao certo o porquê que não deu certo o casamento deles, né, mas uma parte, assim, eh, deixou bem marcante, foi o alcoolismo. O O alcoolismo, né, alcoolismo. o alcoolismo. Ele era Meu alcoólatra. pai foi alcoólatra, né, e fez muito minha mãe sofrer, lógico, minha mãe sofrendo, todos nós padecemos também, né. Uhum. E fomos trocada, por outra família, Quantas meninas? Quantos meninos? Só meninas? 5 mulher e 1 homem. 5 mulheres e 1 homem. É, somos 6 filhos, 5 mulher e 1 homem. E você é a caçula Eu sou a delas. caçula, né, Uhum. das mulheres. E aí começa essa história, e aí quando você já se recorda, os 2 já estão ali em um processo mais de separação, né, e aí um dos fatores que pesava muito, a dor na sua casa, na sua família, era essa questão do alcoolismo, né, porque o Sim, alcoolismo ele destrói, né, Maria? destruiu mesmo, assim, acabou, né, acabou, porque acabou que o meu pai, na verdade, assim, para começar bem, assim, minha mãe foi filha adotiva. Sua mãe filha adotiva. Minha mãe é filha adotiva. Minha mãe conta que naqueles anos, naquela época, né, as meninas que era filha adotiva, elas tinham pressa em se casar, para sair daquele Da sofrimento, daquela opressão. Que era quase uma Uma escravidão, escravidão, né? justamente, ela falava As famílias adotavam isso, não para serem filhas, mas para isso, serem ali quase que escravas de trabalho dentro daquela família, né, Maria? exato, ela relatou muito isso para nós, né, que eu acho que quando ela viu meu pai e abriu o coração para ele e imaginou assim: "Esse aqui vai ser, O vamos meu dizer, a minha porta, a minha porta, o meu a minha libertador. libertação, minha casa de alforria", E né. foi isso que aconteceu, Não, não Maria? foi. Não foi. Acho que pelo um instante, talvez aconteceu, mas não não perdurou, Não né. perdurou. Não perdurou de jeito nenhum. Aí logo, veio esse alcoolismo, até onde eu sei, veio esse alcoolismo, né, veio muitas coisas e meu pai acabou indo embora de casa. Eu acho que meu pai, ele foi embora de casa, se memória não me falha, eu tinha uns 2 anos, porque eu me lembro de tudo. Pois é, a sua memória é incrível, você se Então, lembra de coisas de tudo, 2 anos de idade. de 2 anos. Maria, e quando o seu pai deixa vocês, ele deixa vocês numa situação confortável, dentro de uma casa boa, com comida para comer, ou em que situação ele deixa a família, a esposa e vocês, filhos? Muito ruim, muito muito, assim, muito medíocre, muito, vamos dizer assim, um kit ruim, péssimo, horrível. Eu recordo Meio que um pouco na miséria miséria, mesmo, pois na nós miséria. ficamos miseráveis mesmo, miseráveis, Ficaram miseráveis, miseráveis. porque a única casa que eu me lembro que minha mãe tinha, a minha mãe vendeu para dar comida para nós. Aí começou outro martírio. O que aconteceu? Que martírio O começou? martírio foi o seguinte: minha mãe, ela não tinha ideia que nós não podíamos ficar sem casa. Mas no desespero, Pela pela fome, fome de ver 5 crianças, né, sem ter o que sem ter comer? o que comer, sem água, sem luz. Eu acho que no ano de 60 e alguma coisa, mais ou menos isso, ela entrou em pânico, né. Ela fazia as faxinas, cozinhava as coisas, tudo, mas não era o suficiente. Então, quando chegou mesmo no abismo, ela vendeu a casa dela, que era a nossa, e aí ficou pior, porque aí a gente eu me lembro que era assim, cada semana nós morava numa casa, de pessoas. As pessoas doavam assim, Doava. Minha mãe pedia. Nós estávamos no meio da rua e minha mãe pedia, para a gente não sofrer muito, minha mãe pedia. Pedia assim: "Fulano, deixa eu ficar aqui uma semana na sua casa", né. E nisso, uma semaninha se passando e muitas vezes nem dava tempo gerar uma semana, a pessoa já mandava vocês ir embora. embora, porque devido também à fome. A A fome. fome daquela família, né. Mesmo minha mãe trabalhando, não conseguimos superar, né, mesmo ajudando a outra família. Minha mãe foi muito trabalhadeira, muito laboratória, uma mulher, por sinal, muito honesta, é uma mulher de aço de flores, foi minha De mãe. de Nossa, flores. minha mãe casou com meu pai, foi o único homem que ela teve na vida.
O amor da vida O amor dela. da vida da minha mãe. Ela morreu com 80 anos de idade. Minha mãe nunca colocou um pai postiço para nós. Nunca. E vocês foram crescendo nessa situação de Exatamente. miséria e de ambulância, ambulatórios, assim, né? Isso. Morando em itinerários diferentes, doados por Com pessoas, pessoas. por determinados tempos, né? Por pouquíssimos tempos, Isso. né? E Exatamente. tendo que estar ali mudando de lugar o tempo inteiro. Mudando. E nessas mudanças também, muitas vezes, minha mãe se encontrava em desespero, até da gente morar em casa de pessoas estranhas, de viajar para outra cidade. E isso era doído. Mesmo? Isso era muito doído. As minhas irmãs mais velhas chegaram a morar com outra família. E por aí, e banindo as crianças. Porque era muito comum naquela época, quando Isso. os pais não davam conta do Era. sustento, Uhum. entregar as crianças para outras famílias, né? Era. Então, na sua família aconteceu isso? Aconteceu isso também. E para mim era muito dolorido. Porque eu preferia passar fome do lado da minha mãe, mas eu não queria sair de perto dela. E você precisou sair alguma vez? Muito. Eu saí de vez do colo da minha mãe, acho que eu tinha 5 anos de idade. E foi morar com outra família? Fui morar com família sanguínea. Foi pior ainda. Ah, Ainda com foi. família Com sanguínea. família sanguínea. E por que foi pior? Porque elas eram muito ruins pra gente. Eram tias? Eram tias, né? Fui morar já com tia, irmã do meu pai. E o que elas faziam de tão ruim assim com vocês? Elas falavam sempre assim, eu era uma criança que eu tinha, no ano que eu morei com a minha tia, irmã do meu pai, eu acho que eu tinha já uns 6 para 7 anos. Eu não estudava, né? Mas tinha vontade? Eu tinha vontade, mas eu não estudava. Eu era empregada da casa. Eu era empregada da minha tia, né? E certa vez... Com 6 aninhos de idade? Era com 6 anos. E eu era babá, eu era tudo na casa. Enquanto isso, os filhos delas estudavam, né? Essas coisas tudo. Eu me lembro que uma vez ela pediu para eu... Minha tia saiu e pediu para eu fazer um arroz. Nós morávamos em Fortaleza. E eu tremia, mas eu tinha que fazer esse arroz. Meu Deus. Quando ela chegou aqui e viu esse arroz, e nesse ano, vamos dizer assim, não tinha tanta mercadoria como um arroz cristal, essas coisas, não havia isso, né? Mesmo pelo o baixo preço, né? O baixo salário de qualidade, na verdade, né? E eu fiz esse arroz. Nem políticas públicas, né? Não Tinha existia sim nada, para nós, para as pessoas de baixa renda, né? Não existia, né? Não existia. E então, quando ela chegou, minha tia, que ela destampou aquela panela. Minha gente do céu, você entende? Que ela fez? Ela não me bateu, mas eu acho que se ela tivesse me batido, teria sido melhor. Teria sido a melhor correção. Na verdade, foi o que ela fez, foi humilhante. Ela chamou o vizinho. Ela fez isso. Aí ela chamou o vizinho, aí mostrou o arroz, disse que eu era incompetente, que eu não sabia de nada. Então, para mim, assim, foi terrível. Isso para uma menina de 6 anos de idade. Exatamente. E à noite também, a gente morava perto do mar. À noite eu chorava com dor de dente. Chorava com dor de dente. E eles todos dormindo. E eu não podia chamar ninguém. Maria, uma coisa da sua história que me chama muita atenção, você falando de dentes, de chorar de dor, de dentes. Maria, você me contou nos bastidores. Quando foi? Vamos contar para esse público aqui, para dar valor no que tem? Vamos contar? Vamos contar. Quando é que você usou a primeira escova de dentes e como ela chegou na sua mão? Foi a melhor parte, tia. Bom, pegando aí do meado da fome, né? Vamos pegar que vai entrar a escova agora, tia. Isso, a fome. Vai entrar sempre agora, sempre é fome, né? E isso aí já passou. Essa história da minha tia já passou. Mas antes de eu ir para a casa da minha tia, nessa perambulância de minha mãe conosco... Andando para lá e para cá e com fome. Com fome, nós morávamos num botequim. Na época era chamado botequim, era um quartinho pequenininho, que o homem se compadeceu de minha mãe e deu esse quartinho para a gente morar, né? E nisso, a gente saía mesmo, a gente saía para os lixos. A gente saía para os lixos... Para procurar coisas. Para procurar comida. E nesse lixo a gente achava caroço de piqui, né? Ficava... Eu e minha irmã, muitas vezes nós ficávamos escondidos debaixo da mesa do mercado, esperando as pessoas jogar aquele bagaço de laranja chupado da boca dela para a gente comer. Mesmo, Maria? Nós passamos por isso.
né? E uma certa vez, nós andando pelo lixo, eu achei uma escova. A Maria achou uma escova de dente no lixo, gente. Eu achei uma escova de dente. Você já tinha tido contato com escova de dente? Nunca tive. Não? Nunca Isso já era aos tive. 4 aninhos? Já era mais ou menos a partir dessa idade aí, né? Eu não tinha escova de dente, minhas irmãs não tinham, a gente não tinha roupa, não tinha nada. E como que foi para você encontrar essa escova? Não, eu fiquei tão encantada pela escova, pela cor. A cor da escova. Eu achei lindo Que demais. cor era? Era acho que era tipo um salmão, Uhum. bem forte, né? Eu falei, nossa, na minha criança, vou levar para mim. E levei essa escova e guardei, escondi das minhas irmãs. E na época a gente escovava o dente com sabão. Era com sabão que a gente fazia. E aí, a partir dali, você tinha uma escova de A dente. partir dali, nós fomos amigas, eu e a escova de dente. Então, eu escondia essa escova de dente, eu ficava conversando com ela, eu imaginava, né? Você conta que na sua infância, apesar da fome, apesar de todas as lutas, você era uma criança que brincava muito com a natureza, né, Sim, Maria? sim. Eu era uma criança feliz, eu não... assim, a misericórdia de Deus é muito maior. Porque, veja bem, a gente passava fome, mas a gente brincava tanto que a gente nem lembrava. Como é que era com as árvores? As árvores, né? Então, eu brincava muito com as árvores, né? E eu conversava com elas, dava nome para essas árvores. Às vezes, quando tinha muito vento, eu encostava o meu ouvido no tronco delas, né? E ficava ouvindo, é como que se elas falassem comigo. E eu conversava com elas. Balançassem para você, te dando Me resposta. dando resposta, exatamente, né? Aquilo era o nosso brinquedo da estrela. Nosso brinquedo da estrela era as árvores. Era uma coisa que eu amava, tomar banho na chuva. Outra coisa que eu amava de paixão, nós brincávamos de pneu na rua, né? Nossos brinquedos era caixinha de sabão em pó, era lata de ervilha que jogava no lixo, eram nossos brinquedos também, eram nossos copos de beber água. Então, vale lembrar que mesmo em meio à fome, a Maria teve uma infância. Tive uma infância. E, né? pessoal, para você que não sabe, utilidade pública, brinquedos da Estrela eram os brinquedos mais desejados das crianças daquela época. Caríssimos, maravilhosos. E olha só como a Maria conseguiu trazer isso. Nós somos da educação, né, Maria? Sim. Trazer isso não faz de conta com a natureza. Que rico. É o que a gente tenta fazer hoje e é tão difícil, né? Com os meninos. Mas que maravilha. E a Maria foi crescendo, então, e morou com a tia. Depois foi morar com outras famílias? Fui. Foi morar com outras famílias, mas sempre na mesma condição, para trabalhar. Para trabalhar. Recobrando aqui, no ano que eu morei com a minha tia, eu morei antes com a madrinha da minha ex-cunhada, né? Através dela. Na verdade, eu saí de minha mãe com essa idade que eu já falei, fui para Fortaleza e fui morar na casa da madrinha da minha ex-cunhada, que hoje é falecida, né? Meu pai descobriu que o meu pai, com a outra família, morava em Fortaleza. Ele morava em Fortaleza, meu pai, né? Até então não sabia que eu estava lá. Depois ele ficou sabendo, me tirou dessa família também, que também não... Era só contendas também, era muita confusão. Tinha contendas também, porque eles falavam muito mal dos meus pais. Eles falavam mal do meu pai e minha mãe, contudo eu não queria que eles falassem mal dos meus pais, né? E eu defendia, eu era uma criança galuda. Eu respondia mesmo, né? E meu pai soube dessa situação e me tirou e botou para minha tia, né? Depois não deu certo com a minha tia. Meu pai ficou sabendo disso. O meu pai dava pensão para ela, mas ela não tratava de mim. O meu pai tirou da minha tia e eu fui morar com meu pai e a outra mulher. Que ele já havia separado de sua mãe. Já havia separado da minha mãe. E como que foi essa experiência? Foi boa. Não foi ruim, não. Não foi ruim. Né? Lá vocês tinham o que comer? Sim, lá a gente tinha outra vida melhor. Né? A gente tinha uma vida melhor e ela me tratava muito bem. Eu não sei se é porque ou era muito pequena, ou ela se achou eu muito bonitinha, que parecia uma boneca, algo mais assim.
né? Uma menininha branquinha, olhinho Branquinha, do clarinho. olhinho azul. Ela se encantou por mim e ela me tratava bem, né? E enquanto isso, a sua mãe com as outras crianças passando necessidade. Aí nesse tempo minha mãe ainda tinha ficado na nossa cidade, em Parnaíba, Piauí, né? Daí as meninas foram crescendo e cada qual foi tomando Um um caminho. caminho, né? Outras foram embora da cidade, né? E foi isso o que aconteceu, né? E nessas casas, depois, sem ser dos seus parentes, você morou em casas que não eram de pessoas da sua família? Morei sim, cheguei a morar. Nessa época que eu morei, na casa de pessoas que não era família, eu já era mãe. Já era mãe? Eu já Mas era mãe. quando criança, Maria, nessas casas, como é que era assim o relacionamento, além de ser a empregada do lar? Você passou por alguma situação de ser molestada, de ser abusada, alguma coisa nesse sentido? Ou não? Você era uma vida tranquila, trabalhava, mas era respeitada como menina e como mulher nessas andanças da sua vida? Certo. Recobro aqui que quando eu morava ainda com essa família, que era madrinha da minha ex-cunhada, a gente não tinha respeito. Nós não tinha vez, né? Não Bem, tinha respeito? não tinha vez, não tinha respeito. Eram pessoas inconstantes. Ora nos amava, ora também o que vinha, quando não dava conta, vamos dizer, quando não estava satisfatório o financeiro, aí botava a culpa em mim. Batia? Tipo assim, não batia, mas assim, agressão, né? Psicológica, as pessoas colocavam. Ah, meu dinheiro acabou porque essa menina está aqui. Ah, o ano que vem eu não vou botar essa criança na escola porque eu não peguei para criar. Então aquilo eu gravava dentro de mim. Eu gravava, né? E várias vezes repetia, né? Às vezes até mesmo para eu sair de casa para fazer um trabalho de escola, era muito difícil. Tudo era muito regrado, né? Sempre jogando assim que eu era isso, que eu era o A, que eu era o B, que não tinha obrigação de me dar roupa. E realmente eu não tinha roupa. Não me dava de fato roupa. Eu tinha que me manter com as que eu tinha. Mas enquanto eu passava isso nessa casa, eu tinha cada vez mais de sair da casa dessas pessoas. Tinha o Eu pensamento tinha o já pensamento, elaborando elaborando, uma oportunidade para sair dali. para sair. E Não para ir embora para casa de minha mãe, não. Mas assim, morar, me estabilizar em Fortaleza, estudar. quantos anos você estava nessa época? Nessa época acho que eu tinha uns 12 para 13. 12 para 13. Exatamente. E conseguiu sair de lá? Eu consegui sair de lá, mas aí não deu certo eu ficar em Fortaleza, né? Voltei para casa da minha mãe já adolescente. E aí foi aonde aconteceu que eu fiquei mãe muito nova, né? Você conheceu um rapaz? Isso. Casou com esse Não, rapaz? nós não casamos. Não? Não chegamos a casar. E esse rapaz você conheceu onde? A gente era muito nova na época e era assim, na época da discoteca. Os anos dourados. Os anos dourados, bons que era da discoteca. E a gente tinha. Das matinês da Exatamente. vida. A gente tinha esse encantamento. E foi lá onde aconteceu o dito, né? Que hoje é o pai dos meus filhos, né? Tive vontade, muita vontade de casar com ele, mas não deu certo, né? Não dando certo, eu cheguei a morar na casa da minha mãe também com essas crianças. Foi também outra fase. E aí, nessa fase, vocês já estavam melhorzinho de vida ou a fome ainda imperava muito? Aí imperava ainda. Aí imperava. Muito. Muito. No ano de 82, era muita fome. E Porque aí, agora já não era mais só você e os seus irmãos. Você agora estava com uma responsabilidade ainda maior, porque Exatamente. tinha os filhos para filhos. dar de comer. E Exatamente. o que a Maria fez para poder romper e dar de comer para essas crianças? Assim, vamos lá. O pai dos meus filhos, ao longo do tempo, eu não compreendi o porquê o tal comportamento. Ele tinha um comportamento muito estranho, né? E depois, perto de eu separar dele, eu descobri, ele era usuário. Ah, ele era usuário. Ele era usuário. Depois que eu fui descobrir que ele era usuário, né? Não só de drogas ilícitas, mas também do álcool, né? Que é uma das O piores. alcoolismo. E O você já alcoolismo, tinha passado pela situação, né? Exatamente. E você está vendo
uma coisa e vai acompanhando a outra. Era como se tivesse você rodeando ali né, uma mesma Exata, uma ilha, uma coisa uma ilha, estranha, né? voltava nos mesmos problemas, né? Exatamente. Mas aí o que procedeu? Ao perceber que eu fiquei com o pai dessas crianças por 6 anos, né? Fiquei com ele 6 anos, tentando. Você tem um rapaz e duas E moças. 2 moças, né? E eu tentava e nada dava certo. Até que um dia, Mas sempre muito trabalhadeira. sempre muito trabalhadeira. Eu trabalhava de doméstica, né? Como você bem me perguntou aí, como que eu fazia? Para dar de comida para Driblar, esses meninos. né? Para criar essas meninas, porque no ano, nessa época, a fome também campeava por demais, né? Campeava, Maria, dói ter fome? dói. Dói muito ter fome. O que a gente sente quando... Eu, graças a Deus, eu nunca tive fome mesmo. Sim. Mas como é ter fome, assim? Dá uma tristeza na alma, uma tristeza, uma sensação de abandono, uma sensação assim de... De que foi esquecida, A palavra é exatamente essa. Esquecida. esquecida pela vida. Exatamente. Ninguém Porque não tem o vê. combustível Não para tem. viver. Exatamente. Você sente, dorme. Você só dorme. E existe aquela frase, né? Dorme que passa. As Isso. pessoas gostam de falar isso, né? Fala. Tá com fome, dorme Dorme que passa. E né? passa, Maria. Eu acho que Não não passa passa, assim tão não. breve quanto essa frase, não. Né? É só uns minutos. Né? Só ali. Na época, assim, pegando é muito assunto, mas assim, até então, antes, na minha adolescência, que eu me recordo aqui agora, você puxou aí o gancho, quando a gente morava adolescente com a minha mãe, também nós passamos muita fome na adolescência. Muita fome. O desejo era por demais de trabalhar, mas a cidade Não dava tinha, condição. não tinha recursos, né? Não Maria, tinha recursos. e como é que vocês faziam para comer? De vez em quando, assim, vinha um pão e vocês repartiam? Como que era ali com a sua mãe adolescente, vocês ali? Tá. O que acontecia, né? Eu sempre com aquele desejo de trabalhar. Mas o desejo de trabalhar e sair da zona de desconforto da casa da minha mãe, porque ainda ela não era obrigada, né? Você já tinha essa Eu consciência? sempre tive essa consciência. Minha mãe, muitas vezes, ela mandava a gente embora. Ela mandava a gente embora de casa. Será que por desespero de ver vocês passarem Exatamente. necessidade? Exatamente. Ela mandava a gente embora. E mandava assim, que eu não quero esses meninos aqui dentro de casa, né? Eu quero que você vá embora, eu quero que você desocupe minha casa. E como ficou isso no seu coração e na sua mente? Nada. Não sinto nada. Não pegou. Não, graças a Deus. Não deu raiz. Graças A Deus. Como diz minha nora, não deu muda. Não deu muda. Não. Graças a Deus. Né? Então, ao longo dos anos, depois que eu tive filho, que eu vim para cá, para o Goiás, né? Eu fui percebendo, assim, que foi um momento de desespero da minha mãe. Ela estava certíssima de falar aquilo para mim. Teve um dia que eu falei para minha mãe, mãe, eu sei que eu moro dentro da sua casa emprestada. E essa casa aqui não é minha. Essa casa aqui é sua. Mas eu estou emprestada. Se a senhora puder aguentar mais um tempo, um dia eu vou ter minha casa. E foi. E aconteceu. Maria, mas a sua mãe tentou morar com vocês em vários lugares, né? Foi. Vocês já moraram, já dividiram casa até com pessoas assim que precisavam, que trabalhavam, né, com a venda do próprio corpo, Isso, né? exatamente. E vocês ali naquele ambiente. Isso, sim. Como é que foi essa experiência para você? Ainda quando nós éramos criança, o meu pai, né? Eu não sei porquê, não sei se foi vaidade do destino, não sei lhe dizer o que aconteceu. Nós fomos morar vizinho do meu pai. Vizinhas? Vizinho do meu pai. Porque minha mãe tinha uma amiga e minha mãe era uma mulher muito caridosa. O currículo vitae da minha mãe se chamava... Mesmo? Ela dava tudo que tinha, deixava a vida dela para trás. Tudo, a cuidar dos outros. Tudo, né? E aí, nesse desespero, ainda quando a gente era criança, nós não tínhamos... os maiores ficou, não sei com quem, que eu não me lembro. O outro foi para casa, não sei de quem. O outro foi para casa, não sei de quem. Nosso irmão, que já era adolescente, foi morar com meu pai.
Meu pai roubou ele da minha mãe, para morar em Fortaleza. Mas nessa época que nós moramos vizinho do meu pai, minha mãe ela foi morar na casa da amiga da minha mãe, e ela era uma mulher de programa, né? Ela era uma mulher de programa. E ela fazia os programas na própria casa? Na própria casa. Nesse ano que morava lá, era eu e minha irmã. Moravam as duas pequenas. Uhum. Eu sempre andava junto. As duas pequenas sempre ficavam junto. Se fosse ficar na sua casa, eram as duas pequenas na sua casa, Uhum. né? E a gente via a situação. A gente via a situação. E meu pai morava vizinho dessa casa, né? E a gente, muitas vezes, todo mundo sabe que no Nordeste o povo usava muita cerca, né? Uhum. Cerquinha de Era pau. cerquinha. A cerquinha. Não E tinha muros, né, Maria? não existia muros. E nessa cerquinha a gente ficava vendo meu pai lá com a outra família, né? Ele tinha outros filhos adotivos com a outra mulher. Não teve filhos biológicos, mas teve filhos adotivos e tal. E aquilo a gente ficava... Eu amava meu pai. Se existia uma pessoa na face da terra como presença masculina, foi meu pai. Maria, então você teve contato com muitas coisas muito cedo. Foi. A questão da fome, a questão da sexualidade, Sim. né? Porque você disse que certa vez o seu pai também tinha um motel, né? Sim, E exatamente. era bem nesse momento dessa casa? Era nessa casa que tinha esse motel. Esse motel. Esse motel. E o seu pai motel. era proprietário desse motel? Sim. E a mulher dele que administrava tudo, né? Então, era isso. Aí tinha moças ali, era que atendiam? Tinha, acho que era, vamos dizer assim, um casal. Ia lá, né? Usava... Ah, eles usavam o espaço o da espaço, né? casa. Eu me lembro que o quintal dele era cheio de cômodos. Então, vocês cresceram ouvindo sons, ouvindo barulhos? Tudo. Tudo enquanto. Tudo enquanto isso. Tudo, né? E molestadas vocês foram por alguém? Nós já fomos molestadas muitas vezes. A gente, quando foi molestada, principalmente eu, quando era criança, que minha mãe ia trabalhar, né? E eu não sei aonde quem era e para quê, sempre tinha pessoas que me molestavam também, né? Me molestavam. E como era isso para você, Maria? Eu acho assim que esse molestar... A gente fica muito desprotegida? Fica desprotegida, né? Ainda mais, além da desproteção, eu acho que isso aí também vira um ciclo vicioso na vida de uma criança. Vira. Como assim? Me explica. Vamos dizer assim, uma criança que tem uma família para ser guardada. De repente, ela vai ser maliciada. Vai ser, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer para você aqui? Ela vai ter esse começo, né? Uhum. Ela vai ter esse incentivo desde cedo, né? Sim, sim. Não é verdade? Porque alguém provocou isso nela desde cedo. A palavra é essa. Alguém despertou. Alguém despertou isso desde cedo. Tirou a pureza da criança. Exatamente. Não é verdade? E muitas das vezes eu tinha medo de ficar, eu não sei lhe dizer assim o momento, onde que me pegavam, por que que me levavam, o para que me fazia isso. Entendeu? E você simplesmente ficava quietinha, esperando? Ficava quieta. Eu era muito criança mesmo. Até mesmo de pegar na gente, fazer coisas indevidas, sabe? Nós passamos por isso com a ausência do nosso pai, né? A ausência também de minha mãe, porque ela precisava trabalhar. Porque ela precisava. O meu pai, trabalhar. por quê? Porque devido ao alcoolismo, ele nos abandonou. Abandonou vocês. Abandonou. E as marcas disso ficaram, Maria? Não, ficou não. Maria, o que mais me impressiona na Maria, gente, é porque nada fica. Ela tem histórias fortes. Não Mas uma ficou. pessoa que me chamou muita atenção, ela disse que não lembra a passagem. Jesus disse essa frase várias vezes no seu ministério, no seu evangelho, para reafirmar uma coisa, para dizer: olha, o que eu vou dizer é verdade e pode ter certeza, é verdade mesmo, né? E assim, a tia Maria disse que um dia ela ouviu a palavra: em verdade vos digo. Foi o que transformou o pensamento, né, da história da vida da tia Maria. Você ouviu essa frase? Você leu ou você ouviu? Na verdade, foi assim. Eu era muito mundana quando tudo começou, né? Eu era mundana
Eu tive 3... Você saía por aí, Saía por aí. andando por Andando. esse Brasil. Na verdade, eu tinha muita vontade de casar e eu nunca consegui casar. Eu acho que não só eu, mas como algumas mulheres, às vezes ela vai, vamos dizer, vai numa festinha ou vai em outro lugar, talvez na esperança também De encontrar alguém. de se produzir e de querer encontrar um príncipe, vamos dizer assim, né? Mas e aí o que acontecia? Nesse ano, quando eu ainda era muito mudando, nesses anos, né? O meu filho, Francisco Hélito, hoje ele tem, deixa eu não lembrar dos meninos. 42 anos. 42 anos. 42 anos, não me lembro. Eu de data sou muito boa, não. Ele tem 42 anos, na época ele tinha 16, mais ou menos. Eu ia para os bares, ele ia para a igreja. Mesmo? Sozinho? Sozinho. Que, na verdade, desde pequeno, quando meu filho tinha 6 anos, ele pedia para eu arrumar ele e levar ele para a igreja. Eu deixava ele lá no banco da igreja e voltava. Por que eu fazia isso? Porque ninguém nunca nos mostrou Jesus. Não. Ninguém nunca nos falou de Cristo. E aí a vida para você era aquela que você conheceu na infância, né? Exatamente, foi aquilo que a gente teve, né? E aí vem o meu filho para acontecer a minha conversão, né? O meu filho foi um filho que eu não quis, uma gravidez que eu não quis, né? Ele foi o primeiro? Foi o primeiro. Né? E por que você teve essa rejeição? Porque você gostava do rapaz? Do pai. Porque, assim, o pai... Depois eu fui vendo, né, as posturas do pai. Bebia demais, né? Não tinha responsabilidade. Nem comigo. E aí você deve ter pensado, meu Deus, mais um para passar fome aqui comigo. Mais um para passar fome, né? Mas aí Deus, né, deu essa graça dele vir ao mundo, graças a Deus. O meu filho, no ano que ele nasceu, não existia ultrassom. Ele estava atravessado. Nós dois sofremos demais nesse parto. Faltou um pouquinho para nós dois morrer. Ou eu ou ele ia morrer, né? Onde chegou um anjo de Deus, uma doutora, e nos acudiu e ele nasceu. Que, por sinal, esse menino nunca me deu. Fez um parto cesariano em você? Não, deu para fazer o normal. Deu para virar o bebê e trazer? Deu para virar, porque a doutora veio, né, me aplicou o medicamento, e eu com muitas dores, tive que deitar de lado para ver se o bebê virava. E ele virou e nasceu normal. Ai, que glória a Deus. Eu tive 3 filhos, tudo deste homem, porque eu era muito apaixonada por ele. Era paixão, não era amor. Porque isso não é amor. Não, não. Não é amor. Tudo, né? Tudo que é muito tumultuado não é amor, né, Maria? Exatamente. E você falando aí, né, o meu filho, né, então meu filho ia para a igreja, já adolescente, nós já morávamos aqui no Goiás. Ele continuou sempre sedento pela igreja, conheceu a minha nora, né, que também já era da igreja católica, e se seduziu pela igreja católica, pela renovação carismática, e se apaixonou, se converteu, e ela e a sogra, né, a sogra dele. E lá eles rezavam por mim, eles oravam para eu sair da vida mundana. Olha, tinha intercessores ali por você. Eles eram os meus intercessores, né? Mas aí, então, certa vez eu estava no bar e ele me viu, ele chorou. Ele chorou. A minha nora disse para mim que ele me viu no bar, que o sonho dele era de me ver fora daquelas coisas mundanas, né? Fora daquelas coisas que contradizia totalmente o amor de Cristo, né? E foi. E até que um dia aconteceu, eu tô dizendo, e o dia que eu abri a palavra de Deus, estava escrito lá, não sei lhe dizer aonde, capítulo, versículo, não sei lhe dizer qual era o evangelho. Estava escrito assim, em verdade, né? Eu vos digo. E aquilo buliu muito comigo. Aquilo ali eu fiquei ruminando. Eu falei, mas como assim, em verdade vos digo? Como assim, né? E Deus foi me mostrando em sinais através do meu filho as respostas que eu precisava. Todo domingo ele ia para a missa e ele me convidava. Mãe, vamos na missa hoje? Eu falava assim, no domingo eu vou. Não ia. E ele ficava adiando. Ele é o homem do silêncio. Ele conquista... Ele é o homem do exemplo, do exemplo, do silêncio, concentrado. Bom pai, excelente filho. Muito responsável, muito trabalhador. Nunca me deu trabalho de nada.
morou no internato, aprendeu muito nesse internato. Maria, você disse que os seus 3 filhos passaram pelo internato, né? Todos eles. Por que eles foram para o internato? É porque quando eu cheguei aqui em Goiânia, as pessoas não queriam alugar a casa para nós, porque no ano veio a minha irmã, porque na verdade eu vim para Goiás fugida da minha mãe, porque se minha mãe tivesse em casa, eu não teria vindo, porque mesmo é assim, daquela que brigava, né, que falava coisas, mas era coisas no desespero. Era do Tadinha. desespero da situação da vida, né? Ela sofria por ver nós sofrer e as crianças também, né? E às vezes assim, no escape, ela soltava as coisas dela. Mas era uma avó excelente, uma mãe maravilhosa, né? E eu me lembro que chegou o Ita Center Park na minha cidade. Todo Aquele mundo parque, conhece, né? Que exatamente. vinha aqui para o Flamboyant, né? Isso. E eu fui trabalhar nele, na minha cidade, como cozinheira. Logo perto das comidas. Perto das comidas. E lá, graças a Deus, tivemos assim uma benção muito grande da gente assistir muitas famílias quando eu trabalhava nessa cozinha. Porque lá sobrava muito alimento e eu fui pedir o gerente a sobra do alimento. Você ficava feliz Demais. em ver um monte de comida, Muito, Maria? ficava muito feliz mesmo. Ter uma comida quentinha assim e saciar a fome. Nossa, Qual que é a sensação, Maria, para alguém que já passou muita fome? É uma sensação assim divina, de alegria, de você não dá conta de se conter, sabe? De felicidade, na verdade. Porque tem gente que tem tanta coisa em casa e ainda fala assim, ó, tem nada nessa casa para comer. Exatamente. Não é? Os adolescentes de hoje em dia, principalmente. Eles falam isso. Eles estão em casa com os pais, com a família, e olham na geladeira, olham no lugar e falam assim, tem nada nessa casa para comer, né? Que tem tanta coisa, tem ali uns ovos, tem ali um arroz, tem ali uma farinha. e vocês não tinham nada disso, não, né? Nós não tínhamos, né? E aí, o que o Ita deu para você aí nesses o Ita me deu a sobra do almoço, que por sinal muito bom. Empresa maravilhosa, né? Que eu só tenho gratidão a Deus e a eles também, né? Minha ex-patroa, meus ex-patrões também, né? E aí a gente fazia fila lá em casa de pessoas para pegar comida. Tamanha quantidade de comida que eles te davam. Que eles me doavam, né? A sobra do almoço, porque para não jogar fora eu pedi, né? E surgiu a oportunidade desse Ita Center Park ir embora para Fortaleza. E eu fiquei doida para ir. Você já conhecia Fortaleza? Eu já conhecia, exatamente. Eu disse, poxa, é isso aqui que eu pedi muito a Deus, agora é a oportunidade. Mas também tinha os obstáculos, porque minha mãe não estava em casa e eu não tinha com quem deixar os meninos. Tive que pedir minha irmã, para que também tinha filhos, também mãe solteira, dentro de casa. Era muito difícil, tia. Né? Tivemos outras irmãs também que ficaram mãe solteira dentro de casa. Né? Umas não tinham tanto assim aquele desejo de voar. Eu não, sempre tive. Desejo de ir. De estudar. De estudar. Eu sempre tive esse desejo de sair da casa da minha mãe. Querer conquistar a sua casa. Exatamente. Sempre. Porque eu sabia que ali não era minha casa. E aí o pessoal antigamente não gostava de alugar a casa, né? Porque tinha muito menino, né? Muito menino. Sim, sim. Né? Até... Então, e deu certo. Eu vindo nesse Ita Center Park, para cá, para Goiânia, para Fortaleza. Fui para Fortaleza primeiro. Foi com eles para lá? Fui com eles para lá. Fui escondido de minha mãe. Fiz um trato com a minha irmã. Eu saí de casa. Minha filha mais nova tinha 4 anos de idade, ficou chorando. Eu tive que ser muito forte. Muito, muito forte mesmo. Deixou eles? Eu deixei os meninos. Tudo, deixei os meninos. E foi desbravar para tentar conseguir os seus sonhos. Exatamente. Né? E vim. Você ainda se lembra desse chorinho dela? Lembro, ainda lembro até hoje. Ainda lembro, né? Aquele rostinho, meninazinha lourinha, lá chorando, mas eu tive que engolir o choro e não olhar para trás. Porque se eu olhasse para trás e se eu fosse pela emoção, nós não estaríamos agora aqui. Exatamente. Né? Nós não estaríamos. Né? E ao chegar em Fortaleza, encontrei pessoas maravilhosas. Outra história também de fome. Pessoas maravilhosas que eu fui pedir o gerente para vir para Fortaleza. E ele falava para mim, não, você não vai, porque a empresa só carrega funcionário. Eu era extra. E eu disse, não, mas lá eu tenho... Olha, lá eu tenho tia em Fortaleza, eu tenho tia. Eu tenho um monte de tia, eu tenho um monte de quem. Lá eu tenho onde ficar.
Eu pedi até o fim, o parque saindo e eu pedindo. Até ele deixou eu vim. E, de fato, eu tenho tia em Fortaleza, tenho muito parente, mas eu não iria para casa deles, Uhum. de jeito nenhum. E o que que você fazia? Lá em Fortaleza? Quando chegou lá, você foi morar onde? Porque não Não, podia os extras. não podia. Quando eu cheguei lá, já vi uma turma de mulheres lá. E as meninas falaram para mim: olha, ali tem uns quartos, uns de aluguéis. Eu falei: eu vou lá. Chegamos de madrugada. Pois eu vou já lá. Eu vou já lá ver. Ao chegar no corredor, tem um quartinho lá. Cheguei lá, tinha uma senhorinha chamada, por apelidado, por Bebé. Eu falei: olha, eu sou a fulana, ciclana, tô chegando agora, né? E eu preciso de um lugar. Você tem um cômodo aí para lugar para mim e tal? Ela falou: não, não tem não, mas tem uma pessoa ali que tem. E me levou na casa da senhorinha. A senhorinha deixou eu ficar na casa dela. E eu falei: eu pago minhas despesas tudo. A sobra da comida. A sobra da comida. A sobra da comida. Eu fui lá, falei com o gerente de novo e comecei a levar comida excelente, excelente, excelente. Comida assim de luxo, primeira porque qualidade. o Ita Center Park é luxo. É, né? É luxo, é luxo, 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 graças a Deus. É luxo e fartura. Aí a comida Qualidade é pagou boa. seu aluguel. Ao começar a levar os alimentos, eles falaram que não precisava eu pagar mais nem um centavo. E sempre que eu podia, também eu doava em outras coisas, claro, né? E tudo que era alimento dentro dessa empresa, eu me recorri ao gerente, óleo de fritura que jogava no lixo, eu enchia as garrafas de PET, né? E distribuía para as outras pessoas, porque nessa redondeza, então, ainda tinha muitas pessoas que passavam fome nesse ano. Ainda passavam fomes, né? E eu sempre coletando tudo para não jogar fora e doava para ela. E foi aonde eu conheci a dona mesmo da empresa, né? O casal. E eles estavam precisando de uma pessoa e eu vim para cá. Quando eu estava com um ano que eu estava aqui, eu fui tentar buscar os meus filhos, né? E trouxe meus filhos. Foi aonde Cumpriu a promessa. cumpri a promessa, né? Foi aonde eu falei para minha irmã, quando eu estiver com um ano, que eu estiver lá, eu te busco. Até então, quando eu estava em Fortaleza, eu ganhava dinheiro por semana. Olha que ficou maravilhoso. Ganhava dinheiro por semana. A casa da minha mãe não tinha energia, era na lamparina. Mandei colocar energia, Eletricidade. felicidade, comida, né? Não tinha televisão. Era na época que as crianças assistiam televisão só naquela meia portinha. Aham, da casa dos Na casa outros. dos outros, milhões de crianças ali, a pessoa batia a porta e tal. Fiz esforço, comprei essa televisão, mandei para lá, mas com o desejo de trazê-los para cá. Bom, quando chegou aqui, o negócio apertou, mas eu não desisti. Eu não sou a pessoa de desistir. Vocês estavam morando. Fomos morar numa república. Nessa república, loguinho, todo mundo saiu dos cômodos, porque o dono na época, foi no ano do RV. O dono cobrava uma certa quantia e você pagava água, luz e aluguel, tudo incluso. Só que ele não pagou. Aí ele pegou, deixou cortar água, Tudo. luz, ficou só nós lá. Porque as pessoas não alugavam a casa, porque eram 5 crianças. Eram 5 crianças e minha irmã. Né? E minha irmã começou a se lamentar e algo mais, enfim. E quando chegou um dia, eu falei assim, não, peraí. Aí eu fui pensar assim, não, peraí. Lá na minha cidade, na casa de minha mãe, eu não tenho o que comer, mas eu tenho onde morar. Então, nós vamos voltar. Falei assim, eu vou tentar mais uma vez. Se não der certo, nós voltamos. E deu certo. Né? A gente foi morar numa cozinha de uma família. Alugamos uma cozinha, porque nós estávamos na rua. Né? Fomos morar nessa cozinha. Ao chegar nessa cozinha, todo dia eu pensava, meu Deus, o que eu vou dar comida para esses meninos amanhã? Meu Deus, mesmo na capital. Maria, o que que você já fez para matar a fome dos seus filhos? Eu já fiz muita coisa, né? Conta para mim. Eu já trabalhei, isso ainda lá na minha cidade, para os meninos passar fome. Nessa época, então, morava 24 pessoas lá em casa, né? Eu me levantava 3 horas. 24 pessoas. 24 pessoas em 3 cômodos. Eram 3 cômodos. Abrigando 24 pessoas. 24 pessoas, porque sem comida. sem comida, porque uma família não tinha onde morar. Minha mãe, caridade, minha mãe pegou, acolheu essa pessoa
essa família para dentro da nossa casa. Morava a gente, dormia a gente até encostado na parede, mas estava lá, né? E ao amanhecer, cada pessoa ia, Tentar. ia tentar, E ia o tentar. que que você chegou a fazer para matar a fome dos Bom, seus filhos? quando eu ainda estava lá, muitas vezes quando eu chegava na casa de uma amiga, né? Eu chegava na casa de uma amiga, a gente ia papear um pouco, mas era combinado. Eu saía de casa com a minha irmã combinado. Eu falava assim, olha, quando eu chegar lá, nós vamos fazer isso. Quando a gente chegava lá, a gente lavava a roupa dela, varria o quintal, limpava a casa, Então, você lavava a já fez louça. muitos trabalhos domésticos para. Já, muitos, né? Em troca disso, quando você terminava, você recebia alguma coisa. Aí assim, no término dessa situação, era que a gente ia pedir, depois que a gente ia Vocês limpar, nem tinham certeza. nem tinha certeza. Porque assim, a gente imaginava assim, que era uma forma de a gente pagar, até mesmo de agradar a pessoa, porque ela não tinha obrigação de dar para nós, né? Mas isso aí é coisa do nordestino. O nordestino já tem isso dentro dele, né? Acho que é uma gratidão antecipada, né? Nós ia, lavava a casa, fazia tudo depois que a gente pedia. E graças a Deus dava certo, porque não tinha emprego. Não tinha emprego, o pai não ajudava, e eu tinha que dar, de fazer esses pulos mesmo, né? Você já chegou a se prostituir para Já, dar comida sim, para os meninos? já, né? Eu já cheguei a me prostituir, né? Já cheguei já até roubar também, né? E Já chegou a roubar para eles comerem? para eles comerem. Já cheguei a roubar para meus filhos comerem. Você já chegou a cortar o cabelo para eles comerem? Sim, nessa época que eu cortei o cabelo, eu já estava aqui no Goiás, né? Nessa época. Você cortou e vendeu para Cortei meu comprar comida. cabelo para pagar o aluguel, porque nós não tínhamos o dinheiro para pagar o aluguel. E eu já tinha rodado, eu trabalhava em doméstica, e sempre trabalhando, sempre. Mas eu falei, meu Deus, hoje eu não tenho dinheiro do aluguel. E aí eu peguei e fui lá. Eu tinha um cabelo ainda bem grande, né? Bem grande mesmo. Estava bonito, que eu tinha feito um permanente. E ficou bonito. Eu lavei, caprichei e cheguei ali acho que foi na rua 68, onde tem muito povo que trabalha com muita aplica, essas coisas. E eu cheguei lá e vendi. Foi também uma dessas situações. Ainda lá pelo Nordeste, foi onde eu me prostituí muito, muito para dar comida para os meus filhos. Foi? Foi. E o que você sentia ao se prostituir para... Eu me achava assim a pior pessoa depois. É, Horrível. depois Né? vinha aquele arrependimento, Isso, aquele depois me viu vazio. o arrependimento. Eu tinha vontade de me cortar. Depois, da pessoa pegava em mim Você assim, falou que tinha eu vontade tinha. de se cortar. Exatamente. Aonde pegava em mim assim, eu tinha vontade de cortar as partes do meu corpo, só porque Alguém tinha alguém colocado a mão. tinha me tocado. Até por isso, então, porque o único homem que eu Amor e gostei de verdade quis foi o o pai pai. dos meus filhos. O resto mesmo Não, era em benefício de querer sustentar os meninos. exatamente. Também seduzida por amizade, né? Sabe que certas amizades também levam a gente pro buraco. Maria, e É. essas questões, elas também não afetaram a sua mente, o seu psicológico, não ficou remoendo, te gerando doenças mentais, problemas e tudo? Ou foi momentâneo e passou e você também superou isso? Sim, superei. Foram todos superados, graças a Deus, né? Sempre uma mulher De aço e de flores. de aço de flores. Sempre, né? Sempre assim, sempre essas coisas nunca conseguiu criar raiz dentro de mim, porque eu pensava assim. Na época que eu me prostituía para cuidar dos meus filhos pequenos, eu falava assim, vai ser rápido. Eu ficava o dia inteiro ensaiando essa frase, né? Tipo, Vai ser rápido, vai ser vai ser rápido, rápido, vai ser rápido. vai ser rápido. Não vai ser para sempre. Mas eu pensava assim, não, mas eles vão ter comida na mesa. Eles vão ter comida. Um pensamento de uma mãe, né? Exatamente. Um Né? pensamento de uma mãe, que ninguém pode julgar. Exatamente. Não vai. E eu ficava nisso, nisso, mas sempre nas espreitas procurando algo. Chegava a me levantar 3 horas da manhã, né? A minha amiga, o pai dela vendia frango na feira, levantava 3 horas da manhã, a gente esperava uns 100 frango, né? A sustentar 24 pessoas, mais as nossas crianças. E o meu pagamento era meia banda de frango e um pé de frango. Esse era o nosso pagamento que a gente tinha.
mas com orgulho. Orgulhosa disso. Eu sabia que não ia dar, mas eu ia. Era melhor fazer isso do que Com prostituir? certeza. Era mais honroso, Mais né? honroso. É mais honroso, né? Você E a Maria estava de alma chegou, erguida. e a Maria chegou a começar uma universidade, não terminou? Sim. Eu comecei, né, a fazer o curso de serviço social na PUC, né? Mas, assim, acho que por vaidade de destino, não sei se é vaidade bem isso que eu devo colocar, né? Mas, assim, eu acho que Deus tinha um propósito maior entre eu e minha mãe, até mesmo para acontecer, assim, uma graça do perdão entre nós duas. Porque Uhum. eu fui uma pessoa ruim, péssima, horrível, minha mãe. Eu fui muito insuportável, né? Eu respondia, minha mãe. Não sei se é porque a gente não teve educação, nós não tivemos colo, né? Os primeiros homens que se aproximou de nós, a gente achava que era paixão. Era o colo que a gente precisava, né? Uma adolescência de muito abandono, né? Porque depois da adolescência mesmo, a gente foi recapitulando. Eu dizia assim, por que que meu pai deixou nós, né? Por que que meu pai abandonou a gente? Por que que a gente passa por isso, né? E veio essas coisas tudo, né? Mas então, retomando aqui a situação da faculdade, né? Eu trabalhei numa livraria, Associação Servo de Deus, por 7 anos, onde eu conheci os livros do Padre Fábio de Mello, muito maravilhoso, né? Entre tantos autores, escritores, né? Religiosos, também não religiosos, né? Muito bom. Também letrada, né, Maria? Um pouco, né? E a gente tinha que ler pelo menos a introdução. Porque se o cliente chegasse, eu quero um livro que fala sobre família, né? A gente tinha que ir lá e Indicar. indicar, orientar. O que que esse livro retrata? Tinha que falar também. Então, você vai aprendendo um pouco, né? Lá nessa empresa, por sinal, a gente aprendeu muito sobre dependência, codependência, porque lá tem uma chácara de recuperação, Chácara Maria de Nazaré, né? Enfim, inclusive meu sobrinho passou por lá também, que foi muito bom, mas ele não quis dar seguimento. E certa vez, eu trabalhava, eu cheguei lá, foi um trabalho que Deus me deu insônia, porque eu pedi para Deus. Na época, foi meu último serviço de doméstica, e eu era muito insatisfeita nesse serviço de doméstica, né? Para mim, não é uma profissão insignificante. Trabalho no CME é uma coisa que eu amo de paixão, né? E... Mas lá nesse último serviço de doméstica, a dona da casa era muito minha amiga, você idosa, né? Que eu a conheci num ambiente muito bom, na casa de uma patroa, que eu trabalhei lá há muitos anos. A pessoa também judiava muito de mim, me humilhava demais, me humilhava. Ainda estudo aqui no Goiás, quando eu cheguei aqui, ela me chamava de empregada vagabunda, você não sabe fazer nada, tudo que você toca, suas mãos é ruim, entendeu? Ela falava isso para mim, mas eu tinha que engolir o choro, E né? continuar. E continuar. Ó, de cabeça erguida, lembrando dos filhos, né? E conheci essa pessoa depois que eu saí dessa outra casa, que eu trabalhei por muito, muito tempo, né? Lá tinha um vínculo muito grande de pessoa, de sociedade, até lá do Banco de Olhos, lá do clube, eu conheço muita gente dali, era de lá, porque lá na casa dessa ex-patroa era a sede do Uhum. Lais Clube Paranaíba, Uhum. né? Trabalhava lá. Então, houve um desacerto entre eu e ela, que chegou um dia que eu não aguentei mais, assim, os insultos dela, sabe? Assim, ela me humilhar na frente das pessoas, dizia que eu não sabia fazer comida, e realmente, comida nunca foi o meu forte. Passar roupa também não. Já sentia tanta fome, né, Maria, Mãe, que às vezes exatamente. nem conseguia, Não né? consegui Não, exatamente. não, não, não tinha nenhum hábito, né, de Não, e o hábito, não existia hábito. Nem eu acho que cada qual na sua vocação, mas sempre fiz com excelência. Até mesmo eu não gostando, eu fazia, pedia a Deus, eu não, pedia a Deus que me capacitasse para eu fazer com excelência. Principalmente a comida. Ao chegar na mesa era coisa que eu não gostava, mas eu rezava. Falei, meu Deus, se essa comida chegar lá, tempera para mim, meu Deus. Eu falava isso. Ó, Senhor, tempera para mim essa comida. Porque para eu não ser mandada embora também. Porque lá eu entrava 6 horas da manhã e saía meio-dia, né? E passei vários riscos também de assalto aqui em Goiânia, porque era no tempo do horário de verão, Uhum. né? E eu chegava Saía muito de muito madrugada, de né? madrugada, né? Pessoas correndo atrás de mim, mas nada disso ficou tudo para trás, graças a Deus. Bom, esse penúltimo serviço meu, né? Na história ainda do serviço doméstico, a
A minha amiga, que era minha patroa, uma pessoa muito idosa, muito boa, Dona Eleusa Amorim. É uma pessoa muito bem, assim, mas, assim, outras coisas lá ficou muito desconfortante para mim. Foi onde eu fiz um concurso da prefeitura, passei, mas não cheguei a Assumir, a tomar assumir, né? posse. Passei aqui em Goiânia, eu passei em 2 concursos, mas não consegui tomar posse. Um deles, por quê? E diante desse trabalho doméstico que estava desconfortável para mim, eu comecei a rezar a Deus. Eu dizia sempre a Deus, Senhor, não por orgulho e soberba de minha parte, mas eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, Sim. né? Uhum. E eu acho assim, que essas palavras, acho que agradou o coração dele, né? Com certeza. Até mesmo assim, porque eu era uma pessoa Porque assim, ativa a sua identidade em Deus, né? eu não sabia rezar, ninguém nunca falou de Jesus, ninguém nunca me levou numa igreja, até mesmo evangélica. A gente tinha paixão também, mas ninguém nunca nos conduziu ao Senhor, né? Através do meu filho foi que eu fui, né? Através dele. E eu fui para a igreja católica e lá aconteceu verdadeiramente a minha conversão e estou lá até hoje. Amém. Amém, né? Então, tive a oportunidade, né? Uma amiga chegou em mim, aí quando eu estava nessa empresa, chegou em mim e falou assim: olha, você não vai mais estudar? Eu fiz o supletivo, terminei o supletivo, né? E eu falei, cheguei a falar assim: não, ano que vem eu vou estudar. O ano que vem eu vou estudar. Não sei, é muito jovem, fazer uma faculdade. Eu falei, não. E eu fui falando, não, pois o ano que vem eu vou fazer, mas aleatório. Quando foi um dia, ela chegou em mim e disse assim: olha, eu fiz uma inscrição no vestibular social da PUC e você vai fazer, você vai passar. Falei, o quê, menina? Falei para ela. Mas depois eu retomei. Eu falei, gente, será que essa coisa é séria? Falei, meu Deus, será que isso é sério de verdade? Aí você fez o Fiz vestibular? o vestibular, Passou passei com nota boa na redação, né? E fui fazer o curso. serviço social quando eu estava no segundo período. Foi onde eu precisei sair da empresa, né? Tive que desprender da empresa, tive que desprender também da faculdade, porque foi onde minha mãe ficou muito doente do coração. Ela precisava fazer uma cirurgia de válvula. Ficou muito doente E e você passou a cuidar dela. foi. Eu tive que mudar e fui embora para lá. E não tive mais condições de fazer o curso. E aí, nesse percurso, sua mãe faleceu? Não, aí o que aconteceu? Minha mãe chegou a vir aqui no Goiás, foi muito bem assistida, porque como eu trabalhava de doméstica, eu conhecia muita gente da área da saúde, Uhum. né? Eu trabalhava para o tio, para a avó, para a mãe, de pessoas bem renomadas, como o povo aí do Banco de Olhos, Uhum. né? Pessoa do Tribunal de Justiça, pessoa da área da saúde, do Hospital São Bernardo, trabalhava para o tio dele, esse povo assim. Então, eles me ajudaram, né? Me trouxe minha mãe para cá, doutora Olímpia, muito minha amiga, que era do Hospital Lúcio Ribeiro, Uhum. minha amiga maravilhosa, que eu fiquei sabendo que ela faleceu, cardiologista, pessoa que muito ajudou, me ajudou, que é claro que se ela ajudou minha mãe, ajudou, A estava ajudando você. toda a família, né? Deu todo o suporte para minha mãe. Mas não foi aqui que Deus quis que a minha mãe realizasse essa cirurgia. Eu tive que despender, porque sempre na família acontecia isso. Nós somos 5 mulheres. Algumas das minhas irmãs que eu cheguei e pedi, olha, vai com a minha mãe, vai na frente, que eu vou fazer aqui, vou dar o suporte também financeiro e eu vou. Algumas, não, por algum motivo, não quiseram ir. E aí eu tive realmente que sair do curso, né, do serviço social, que eu estudava na área 1, na PUC, né? E de lá para cá eu não estudei mais, né? Fui envolvendo com família, com outras situações, com outras coisas, e talvez, quem sabe, bem breve, né, eu comece A retomar os seus a retomar sonhos, os meus né? sonhos, tudo. Porque muitas coisas têm para acontecer. Maria, eu queria, para a gente terminar esse episódio, eu queria te perguntar como foi que você chegou lá no nosso CEMEI? Ah, então tá. Eu falo que o Semeio Dom Bosco é a minha segunda casa, é a minha segunda família. Você gosta de lá? Gosto, eu amo de paixão o Semeio Dom Bosco, né? É um lugar que eu me identifico, né? Eu fiz a inscrição na Secretaria de Educação, Do processo do seletivo? processo seletivo, exato, e fui lá contemplada com essa vaga. Até então, como a gente tenho amigos, que é amigos também da ex-diretora, falava assim, olha, quando você chegar lá na região Tomé, você vai pedir para você ir para Semeio do Marilisa. Não pede
para ir Eu para já Dom trabalhei Bosco. no Marilisa Foi? também. Aham. Não pede para ir para o Ateneu Dom Bosco, pede para você ficar. Quando A chega... gente não tinha boa fama, Maria? Não. Não, não era isso não, é por causa da, vamos dizer, da coordenação, porque né, Tem essa tudo seleção isso. de Tem, coordenação, tem né? tudo isso, E né? tudo mais. Eu falei, não, eu não vou falar essas coisas não. Se o Senhor me permitiu essa vaga, É né, para onde que ele quiser, eu tô indo. para onde que aqui eu vou ficar, né? E assim, né, quero tomar aqui um pouquinho de tempo, recobrando aqui ainda quando eu era criança. Eu vejo muita criança hoje que está viciada num celular, nas redes sociais. O nosso serviço de redes sociais, principalmente eu quando era criança, era trabalhar de doméstica. Eu com 5 anos de idade trabalhava de doméstica. Eu puxava água da cacimba, eu limpava quintal, eu vendia jornal. As revistas que o povo jogava no lixo, nós pegávamos aquelas revistas, fazia saquinho com povilho, que lá no Nordeste chama goma, a gente fazia, colava e vendia no mercado para a gente sobreviver. E como que é hoje para você ver tantas crianças tendo o que comer no CMEI? Para mim é um sonho, é um paraíso, assim, uma realização, assim, que eu fico pensando, meu Deus, que... Hoje eu vejo assim, nossa, se eu tivesse tido essa oportunidade aqui, né, os meus filhos teria sido diferente, né? A vida teria sido Teria diferente. sido mais colorida, mais alegre, né? Mas só, Maria, que quero terminar esse programa dizendo que a vida ela tem os seus contornos. Você está ali hoje com a gente e lá na nossa instituição, vou fazer um merchan para o CMEI Ateneu Dom Bosco, a gente é muito bem tratado e as crianças têm abundância de comida, né? Tem. Elas fazem 5 refeições bem feitas por dia, Sim, né? feitas. Bem De qualidade, feitas, né? de qualidade. E eu espero, hoje seus filhos já estão grandes, crescidos, lutando também pela vida deles. Sim. Eu queria terminar esse programa com você deixando uma mensagem para as pessoas de como passar tanta dificuldade na vida e não guardar isso no coração e na mente a ponto de não adoecer. Queria que você terminasse contando como é que você foi dando conta de não guardar isso e chegar aqui hoje sorrindo, feliz, alegre com o seu trabalho, levanta de manhã feliz, Feliz. já Feliz. dando bom dia para todo mundo, um abraço, sempre com um sorriso no rosto, com uma alegria enorme, uma satisfação trabalhar com você, né? É muito leve, é muito gostoso, as crianças te amam, Me gostam ama mesmo. muito de você, né? E você tá ali naquele ambiente com a gente. Como é que passa pela vida com tantas coisas ruins e se chega aqui sem ter um coração pesado e uma mente adoecida? Bom, eu acho não, eu tenho certeza. É pela fé. Tudo move a fé, A né? fé. Tudo é pela fé. O sentido da vida É a é pela fé, né? A fé em Deus. Por que eu digo pela fé? Porque diante do sofrimento, eu orava do meu jeito. Do meu jeito, né? Eu sempre agradecia a Deus. Eu sempre acreditava no amanhã. Eu sempre dizia, amanhã vai ser melhor do que hoje, Que bom. né? Amanhã sempre vai ser melhor. Então, assim, que as pessoas acreditem, né? Que as pessoas se amem e principalmente perdoem. Porque foi isso que aconteceu com a minha mãe. Antes da minha mãe falecer, Deus Houve me o deu... perdão. Houve perdão. Deus me deu essa graça. Entre eu e ela, nós pedimos perdão uma à outra, né? E ela era tão humilde, minha mãe, que ela falou para mim assim, minha filha, você nunca me fez nada. Era muita humildade, né? Porque, na verdade, eu tinha feito mesmo. Mas é isso, é fé, é esperança, é acreditar também no outro, né? Levar uma vida com leveza, com verdade, né? Sempre amando, respeitando o próximo. E nunca deixando de acreditar também em Deus, primeiramente, e no seu potencial, né? Na sua força. Eu costumo dizer que nós somos como águias, né? Nós precisamos ser essas águias todo dia, né? Uhum.
E viu? pelo seu potencial, pela sua fé no amanhã, pela sua fé na vida, pela sua determinação de sempre achar que amanhã vai ser melhor, Sim, né? é. Eu quero te dizer que eu apoio 100% o seu projeto e um dia eu ainda quero contar para as pessoas que a tia Maria, a Maria do Rosário, que esteve aqui no podcast Paparazzi de Mim, é uma mulher formada, graduada Amém. e que vai ainda fazer muita história boa e ajudar muita gente a principalmente matar a danada da fome. A danada da fome, né? Então eu queria te agradecer por Obrigada. estar aqui, viu? Agradecida sou eu. Agradecida sou eu, né? É um prazer imenso estar aqui, né? Veja bem, assim, eu disse, meu Deus, mas num podcast, o que é um podcast, né? E eu falei, o que a gente fala, como que é, né? E você vê, assim, e é louvável a Deus estar aqui, conhecer você na família Semeio Dom Bosco, né? Uma casa de coração aberto. Aquele lugar é um lugar de corações abertos, do menor ao maior, né? A Uhum. delicadeza, a leveza que esse Ateneu Dom Bosco me traz, né? Me proporciona vários benefícios que você sabe qual é, né? Os Uhum. benefícios assim que só Deus mesmo para retribuir todo o Semeio Ateneu Dom Bosco pela grandeza, pelo amor. Assim, sabe, eu não tenho nem colóquio para colocar. É só gratidão mesmo. E pedir que cada dia Deus intensifique cada dia mais a vida de vocês, né? De toda a família Nos dê Dom saúde, Bosco, né? de Para estarmos ali saúde. trabalhando com Exatamente. aqueles Saúde. pequenininhos, né? Exatamente. Trabalhando com alegria. Muito bom. Feliz por demais estou eu de estar aqui por esse. Para mim é muito inédito o que aconteceu na minha vida. Pode ter certeza. Pode ter certeza que a sua história vai rodar o mundo. Obrigada. Pega aqui na minha mão, quero te agradecer agora, segurando Obrigada, na tia. sua mão. Viu? Que Deus te abençoe muito, Amém. que os seus planos, seus projetos e a sua fé na vida nunca seja perdida. Amém. Nunca, jamais desista dos seus sonhos, dos seus objetivos. Amém, E tia. se precisar matar a fome ou a ausência, seja lá o que for, continue com essa fé e com essa esperança no coração, Amém. porque Deus está com você Amém. sempre, tá bom? Amém. Muito obrigada, viu? De nada, querida. Deus te Estamos abençoe. terminando então aqui mais uma edição do nosso podcast Paparazzi de Mim, hoje com essa história tocante, né, de uma mulher que passou por tantos problemas, mas que não deixou afetar o coração e nem a mente, não tem depressão, não tem ansiedade, não tem esse tipo de problema, porque soube passar pela vida sabendo o que era mais importante. Um beijinho para você e até a próxima. Tchau.